Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a aula de português vai ser no nosso livro de gramática. Eu estou enviando para vocês resolverem da página 32 até a 37, que vai falar sobre o acento agudo e o acento circunflexo, a utilização dele. Vai apresentar aqui para vocês uma leitura sobre o assunto. Leiam, né? Que nunca é demais conhecimento, um pouquinho, algumas palavras diferentes do que a professora fala. E aí vocês resolvam as questões. Eu tô aqui, a primeira questão está falando para colocar o acento agudo e reescrevê-las ao lado, só as palavras que vocês acentuarem, tá? E só quando é necessário também. Então, gente, na verdade todas elas vão apresentar pelo menos duas palavras acentuadas. Então, busquem aí, leiam com atenção e aí as palavras que vocês acentuarem, marquem no espaço ali na frente, tá? Depois na 2 traz para vocês utilizarem o acento circunflexo. Aqui, por exemplo, na A, tá lá, corredor especial para ônibus. Então, ônibus é a palavra que vocês vão colocar o acento circunflexo. E nas demais, vocês sigam o mesmo exemplo que eu tô dando, tá? Na 3, reescreva as frases acentuando apenas uma das palavras em destaque. Para isso, observe o sentido da frase. Então, na A tá assim, você sabia que o sabia, subiar? Então, na verdade, está escrito todos sem acento, o sentido fica o mesmo. Então, se eu falar corretamente, vai ficar, você sabia que o sabia assobiar? Então, vai acentuar, aqui no caso, o segundo sabiá, né? O primeiro sabia e o segundo que está lá em negrito, que tem duas palavras em negrito e as duas são, a grafia é igualzinho, o jeito de escrever é igual. No segundo, eu devo acentuar para virar o sabiá, que é um passarinho, tá? E façam isso nos demais. Ele vai trazer palavras iguais, as duas estão destacadas e aí vocês terão que descobrir qual é a que leva acento. E embaixo tem duas linhas ali para vocês reescreverem a frase, tá? Fazendo da forma correta. Na 4, vocês vão observar as imagens, escrever usando o acento, tá? Agudo ou circunflexo, e depois separar as sílabas. Então, na linha de cima, vai escrever o que é, né? Utilizando o acento, e na linha de baixo, colocar se é lá, tracinho, pis, né? Lá, hífen, pis. Então, acento agudo no A, né? E vai fazer isso em todas as figuras. Vocês têm na B pode causar alguma confusão, é um pêssego. E na F, café, tá? Então essas duas. Na D, ele não quer que fala da lã, tá? Ele quer que fala tricô, tá? Então, essa também é outra palavra que vocês podem se confundir. Na 5, tá para vocês assinalarem a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Só uma está correta, tá? Depois aqui na de baixo, empregue corretamente a crase. Dica, nem todas as frases possuem crase. A crase só é usada no gênero feminino. Se for no gênero masculino, ela não é utilizada, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos todos à Bahia. Bahia é do gênero feminino. Então, você pode colocar uma crase aqui inicial. Outra coisa, se você conseguir na frase substituir esse a por para, né? Também significa que você vai utilizar a crase nessa frase. Então, o mesmo exemplo eu vou dar. Vamos todos para Bahia, ok? Essa é a utilização da crase. Então, vai ter frases aí que não vão utilizar a crase, ok? Não são todas que vão utilizar, não. Crase, aliás, vou lembrar vocês, tá? Vou colocar aqui. É aquele acento, aquele sinal gráfico, que ele é um acento agudo, só que de forma contrária, ok? A frase é um sinal gráfico. É isso.
Então, virando aqui, vai até a 37, né? Nós vamos chegar na 36. 36 é para usar as palavras, ler aqui a palavra G ou J. E aí vocês vão reescrever, vai, por exemplo, general, vou colocar a palavra G, vou reescrever aqui na frente a palavra. Vocês façam isso com as demais. Na 2, ordenar as sílabas e escrever as palavras. Então, aqui tem T, pro, G. Então, o que é? Proteger. Vai escrever a palavra na frente no espaço que está lá disponível, tá? Na 3 da página 37, separe as sílabas das palavras. Facinho também. Di, hífen, giz, hífen, ti, hífen, vo, né? Digestivo. Façam isso nas demais. Na 4, completar com G ou com J. E aqui você vai colocar, ele dá 2 espaços para você depois. A palavra que você fez aqui em cima, por exemplo, página, ele traz aqui para você. Página é com G ou é com J? Se for com G, você vai colocar aqui no quadrinho que está com G. Se for com J, vai colocar no quadrinho que está com J. Na 5, mais uma vez o G e o J, copiar as frases depois de completar as palavras com G ou J. Vai completar primeiro e na linha abaixo vão reescrever a frase toda, tá? Depois vocês vão lá para a página 103 para falar um pouquinho sobre o hífen, tá? O hífen a gente já viu também na aula passada. Vocês devem, na primeira traz para vocês circularem aqui não tem hífen. Então vocês vão escrever a palavra e vão circular qual não tiver o hífen, tá? Na 2, é para separar a sílaba, que vocês sabem que também usa o hífen, né? Então, ônibus, o, hífen, ni, hífen, bus, tá? E acento circunflexo no O. Na 3, reescreva as frases usando o hífen quando necessário, então só quando necessário. Na A aqui, ele traz Newton esvaziou seu guarda-roupa. Guarda-roupa é uma palavra composta, então vai reescrever a palavra guarda-roupa e vai utilizar o hífen, tá? Façam isso nas demais questões também. E aqui do livro a gente encerra e eu vou mandar para vocês lá nos bloquinhos uma produção de texto que vai se chamar o pedido de socorro, tá? Vocês vão olhar lá, tem um desenho de um mico-leão dourado, vocês devem pintar essa figura e ele pede para você escrever um texto contando o que está acontecendo com esse animal ameaçado de extinção e o que precisamos fazer para ajudá-lo. Se quiser fazer uma pesquisa antes de elaborar a sua produção de texto, vale lembrar que são 15 linhas, não se esqueçam dos parágrafos e da pontuação. Um bom trabalho para vocês, muitas saudades, um beijo.